Um oficial do exército romano, jovem, respeitado, dizem que bom partido, se levanta no meio de uma reunião imperial e na cara do imperador mais poderoso do mundo, ele diz: "Eu sou católico e esses éditos contra os católicos são injustos". Ele sabia o que ia acontecer. Sabia que ia ser preso, torturado, que seria morto. Mesmo assim, ele ficou de pé. História não tem dragão, não tem princesa, não tem cavalo branco. A história real de São Jorge é muito mais impressionante do que qualquer uma dessas lendas e é muito mais clara, muito mais real do que qualquer sincretismo que tu vai encontrar por aí. Hoje, 23 de abril, é o dia de São Jorge, grande santo da fé católica. Esse é o todo santo dia, eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Tudo bem por aí? Hoje é um dia muito especial, um santo muito especial da gente falar. Porque uma das coisas que eu busco, combater aqui, busco mostrar a verdade aqui, é justamente essa questão do sincretismo religioso, de como isso não tem nada a ver com a fé católica, como isso é um desrespeito a esses santos e santas sincretizados. São Jorge talvez seja o maior ou um dos maiores deles. Vamos falar hoje sobre ele, sobre todos os santos do dia. Temos bons santos aí para falar, inclusive, além da festa de São Jorge, a gente tem também a festa de Santo Adalberto de Wojtek, de Praga. Vamos falar sobre ele também na sequência, mas o destaque hoje não poderia não ser São Jorge. São Jorge, ele, tá ali na virada do século III para o século IV. É um santo capadócio, deixa eu mostrar para vocês aqui, já vimos várias vezes, mas Capadócia é essa província aqui que fica numa região da Turquia, bem na extremidade aqui, ó, do Império Romano, uma província fronteiriça. O Império Romano, nesse momento, dá pra gente dizer que está em crise já. Diocleciano chegou ao poder em 284, decidiu que a unidade do império dependia da unidade religiosa, que era pagã, e em 313 ele publicou uma série de editos, ou éditos, que proibiam o culto católico, mandava destruir igrejas, queimar as escrituras, prender o clero e a principal ordem, que é o que a gente chama de perseguição sistemática. Todos, homens e mulheres de Roma, precisam prestar culto aos deuses pagãos, entre eles, o próprio imperador. Isso é uma obrigação, é como se fosse um imposto, uma obrigação civil, de modo que, tirando a perseguição de Décio, apenas a de Diocleciano vai fazer isso, onde todos os católicos vão ser expostos a esse tipo de risco. É diferente das demais perseguições que são locais, que tem a ver com eh, acusações, ah, querelas, hereges que denunciam. Aqui, todos os católicos vão ser postos à prova, todos eles vão ter que ser, ah, adorar, fazer esse tributo, com todas as ressalvas que eu sempre trago aqui. A aplicação da lei, se hoje já é uma coisa difícil, imagine no Império Romano, tá? Então, dentro dessa condição. Mas, nesse cenário, então, que São Jorge nasce na Capadócia, a mesma região dos grandes padres da igreja, dos padres capadócios. São Jorge era filho de militar, o pai dele era um militar do Império Romano, o pai morreu em batalha e a mãe eh, o leva para Palestina. Então, nascido na Capadócia, ele vem para Palestina, que fica dentro da província da Judéia, aqui nessa região da Palestina. Tá? Eh, eles vão para lá porque a parte da família de São Jorge residia ali, e ali ele cresceu.
entrou no exército romano, assim como o pai, e, ah, dizem o que chegou até a gente é que ele era um militar brilhante, subiu rápido na carreira militar, que aos 23 anos ele se tornou tribuno, que é como se fosse um capitão. Ele era respeitado pelo próprio imperador Diocleciano. Lembrem que, nesse período o Oriente já está muito mais, a gente está quase no período de Constantino, que vai de fato levar a capital para o Oriente, mas até aí o Oriente já está, muito, centralizado, já está mudando o seu eixo. O Império Romano já está mudando o seu eixo para o Oriente. Ele tinha tudo para seguir em frente, para ter carreira, ter fortuna, ter prestígio. Bastava ele fazer todo mundo fazer, ele não precisava, na verdade, ter nenhuma atitude, ele não simplesmente ia ser neutro. Ele tinha que simplesmente viver como se ninguém tivesse feito nada com ele, de fato, com ele especificamente não, mas com o corpo de Cristo do qual ele fazia parte, sim. Ele podia só sacrificar os deuses quando mandassem e deu. Quantos de nós não nos colocamos nessa situação e achamos que tá tudo bem? Não, pela minha profissão eu posso omitir, eu posso, eh, propagar informações que não são católicas ou que não têm a ver com a fé católica, né, ou que são contra a fé católica. Mas São Jorge não se calou. Quando os éditos de perseguição foram publicados, ele não se escondeu e, segundo a tradição, ele se apresentou diante do imperador ou diante de um tribunal imperial. A gente tem aqui as 2 vertentes históricas. O fato é que diante do tribunal, provavelmente o imperador também estivesse presente, e declarou publicamente: "Eu sou católico". Protestou contra os éditos, chamou de atos injustos. E vejam aqui como a gente não está falando, eh, São Jorge não disse: "Não, eu sou um homem bom, eu acredito que Jesus era um espírito de luz, eu acredito que Deus está em todas as coisas". Se ele acreditasse isso, inclusive, ele poderia simplesmente adorar os deuses pagãos. Se ele acreditasse em paganismo, em panteísmo, se ele não acreditasse que somente Deus poderia ser adorado, ele poderia simplesmente ir lá e, eh, fazer o sacrifício aos deuses, ou inclusive fazer isso considerando que era um ato que não dizia nada, assim, não, mas, se eu não tenho a intenção, eu tô fazendo é um fake, também não quer dizer nada. Mas ele enfatizou que ele é católico, ou seja, ele é parte da igreja católica, parte da igreja universal, parte do corpo místico de Cristo. Ele se definiu, ele se delimitou, dentro da sua fé, dentro daquela comunidade a que ele pertencia. Ele sabia que isso seria um suicídio político e que provavelmente seria, de algum modo, um suicídio de fato. eh Ele já tinha, quando fez isso, distribuído seus bens entre os pobres, antes de se apresentar. Ele sabia que não voltaria. E o que se seguiu a isso foi o que ele imaginou, né, dias de tortura. Eh, Nesse ponto, a gente tem provavelmente um grande aumento de histórias de São Jorge ao longo do tempo, como é um santo muito popular desde a morte ali na virada do século 3 para o 4. Muito também se criou popularmente, mas nós temos uma descrição de uma série de torturas, de tormentos, roda com lâmina, veneno, fogo, e São Jorge não cedia a nenhum deles, não apostatava, não negava a fé. Cada tormento, segundo a tradição, mais pessoas se convertiam ao ver a firmeza dele, porque isso era público. Nós não temos, uma comprovação histórica de todos eles. É muito provável que vários dos que vocês ouçam falar em algum site aí não sejam reais, ou não tenham sido exatamente assim, mas o fato de que perdão, de fato ele sofreu diversas torturas públicas e isso convertia pessoas, sim, isso é comum e isso, há registros, né, históricos. No dia 23 de abril, então, em 303, em Lida, que é a antiga Dióspolis, na Palestina, São Jorge foi decapitado. E aqui vale uma pausa. Lida é a mesma cidade onde a tradição diz que São Pedro curou o paralítico Enéas, nos Atos dos Apóstolos, um lugar já marcado pela fé antes mesmo de São Jorge chegar ali. Uma curiosidade, o dragão, né, a história do dragão ela aparece muitos séculos depois, durante o período das cruzadas, provavelmente.
E ele simboliza a luta contra o mal, ele não simboliza uma lenda, ah, uma história factual de que São Jorge de fato combateu um dragão com espada, mas que ele combateu o mal sem medo. Ele enfrentou o mal, eh, na figura daquele dragão. E é óbvio que a igreja nunca afirmou a sua historicidade. O que é histórico é isso, um soldado jovem no auge da carreira escolheu morrer em vez de negar a fé. E isso é muito importante para a situação em que São Jorge se encontra hoje, eh, devocional. São Jorge, talvez seja o mais ou um dos mais, eh, sincréticos, é um santos que sofre maior sincretismo. Eh, as igrejas de São Jorge, em geral, recebem, especialmente pessoas da religião afro, as procissões de São Jorge. E vejam como isso é controverso, como isso é contraditório. Ele morreu justamente negando que existisse qualquer outro Deus senão o Deus Pai, a Santíssima Trindade, o Cristo em que ele acreditava. E aí, hoje, a gente interpreta que, na verdade, esse homem nunca existiu. O que se diz sobre a história de fato dele, a biografia dele, em relação a, a, a essa negação, a essa crítica à fé pagã? É, é intelectualmente impossível que São Jorge tivesse disposto a morrer para não se sacrificar a ídolos pagãos, não sacrificar a ídolos pagãos, e ao mesmo tempo que ele concordasse que ele próprio é um desses deuses pagãos. Não faz nenhum sentido. O São Jorge histórico nega veemente, completamente todas, as religiões que não são a católica. O São Jorge histórico é contra as religiões afro, é contra o paganismo, porque ele acredita que são mentiras, e provavelmente ele, no seu tempo, inclusive, acreditava que todas elas, eram oriundas de cultos demoníacos, tá. É exatamente essa a fé de São Jorge. Então, não faz nenhum sentido. Sincretismo religioso, nesse caso, boa parte dos casos, inclusive, não faz nenhum sentido. Estudem quem foram esses santos. São Jorge não é algum, não é, sei lá quem mais pode ser. São Jorge foi um homem como nós, de carne e osso, que tomou suas decisões e que decidiu morrer ao invés de negar a Cristo. A devoção de São Jorge explodiu, né, já após sua morte, foi reforçada durante a Idade Média, e ele se tornou padroeiro dos exércitos, padroeiro de países como a Inglaterra, Portugal, a Geórgia, a Etiópia, padroeiro dos escoteiros, padroeiro dos cavaleiros. No Brasil, ele é um dos santos mais populares, eh, com festas e procissões que param as cidades inteiras. E tudo isso nasceu ali no gesto de um oficial romano que não, foi sincrético, que acreditou que só existe uma religião verdadeira. Além de São Jorge, obviamente nós temos vários santos no martirológio romano, mas antes de eu falar sobre eles, eu quero te lembrar que aqui no lado, na verdade, nós não temos aqui do lado. Agora espera aí que eu vou botar, eu tô há um tempão falando e eu estava sem o QR Code, por incrível que pareça, mas aqui do lado nós temos o QR Code para tu ser um colaborador mensal, para tu fazer uma colaboração pontual, assim como o link na descrição, código de Pix na descrição, chave de Pix. Deixa o teu like, a tua inscrição e já comenta aqui se tu já tinha pensado sobre essa característica de São Jorge, sobre essa inconsistência histórica e sincrética, que não sobre esse fato do sincretismo não fazer sentido nenhum. Ah, porque eu sei que, infelizmente, muitos católicos nunca pensaram sobre isso. Então, me conta aqui o que tu pensa sobre isso. O nosso, segundo elogio, que na verdade é um segundo destaque, nós temos 2 festas hoje, é o de Santo Adalberto de Praga, bispo de Praga.
dos grandes missionários da Europa medieval, nasceu na Boêmia ali por volta de 950, 955, 56, foi bispo de Praga, enfrentou tanta resistência do clero e da nobreza que ele acabou saindo da diocese 2 vezes. Na terceira tentativa missionária ele foi para a Prússia evangelizar os pagãos, e lá foi morto a golpes de lança no dia 23 de abril de 997, por volta dos seus 40 anos. Ele é padroeiro da Polônia, da Boêmia e da Hungria, e um bispo, então lembre, sempre que os bispos aparecem, faz uns dias que eu não lembro isso aqui, peça a intercessão dele pelo teu bispo diocesano, tá. Terceiro elogio é o de São Marolo de Milão, também bispo de Milão do século V. Aqui de volta para a ordem cronológica, tá. Sucessor na linhagem dos grandes bispos milaneses, que inclui Santo Ambrósio, por exemplo, já falamos dele aqui no Todo Santo Dia. Ele governou a diocese com zelo pastoral e morreu por volta de 423, muito próximo inclusive a Santo Ambrósio ali, a gente tá com menos de um século de diferença. Não temos muitas fontes sobre a sua vida, mas o nome permanece no cânon da igreja milanesa, inclusive o Martiriológio Milanês é um dos que nós temos até hoje, né, nós temos o documento de fato, um dos primeiros martirológios que temos completo. Quarto elogio temos São Eulógio de Edessa, também bispo de Edessa na Síria, século IV. Num período de intensas disputas teológicas, o tempo do arianismo, defendeu a fé ortodoxa, portanto, ficou contra o arianismo, morreu no século IV. São Gerardo de Tours, bispo de Tours, na Lorena, do século X, governou a diocese por mais de 40 anos com dedicação exemplar, construiu igrejas, promoveu a reforma do clero e morreu em 994. Foi canonizado poucos anos depois, tá? Relativamente rápida. O Beato Egídio de Assis, no sexto elogio, foi um dos primeiros companheiros de São Francisco, nós já vimos alguns beatos dessa primeira turma, como eu gosto de falar. Era um homem simples, sem instrução formal, mas de uma profundidade mística. Eh, Diferia um pouco dos primeiros confrades ali que eram, famílias mais abastadas, como o próprio São Francisco. São Boaventura dizia que o Beato Egídio era um dos contemplativos mais elevados que ele conhecia. Morreu em Perugia, em 1262, tá. A beata Helena Valentini, viúva de Udine, no norte da Itália, no sétimo elogio, após a morte do marido, se dedicou, inteiramente à vida de oração e penitência no século XV. Foi venerada localmente, até hoje tem uma veneração, como modelo de vida consagrada no estado laical. Bem importante isso, porque esse tipo de vida consagrada leiga vai surgir de fato, ser definida muito mais para frente. O oitavo elogio é da beata Teresa Maria da Cruz Manetti, fundadora das Carmelitas de Santa Teresa, na Toscana, na Itália, em 1846, período dos fundadores italianos. Se dedicou à educação de jovens e serviço dos pobres e morreu em 1910, que é, bem o final daquele período e exatamente o carisma, né, a gente sempre fala nesse período, as grandes congregações nascem voltada aos jovens, aos pobres, à educação, às mulheres também. Por fim, no último elogio, a beata Maria Gabriela Saghedu, uma monja cisterciense e trapista, que ofereceu a própria vida pela unidade dos católicos e demais cristãos, nasceu na Sardenha em 1914. Curioso que nós tenhamos uma santa que ofereceu a vida pela unidade, católicos, né, pelo retorno à casa, ao mesmo tempo que nós temos o santo São Jorge, que sofre desse tipo de sincretismo, dessa divisão ainda maior. Ela nasceu em 1914 na Sardenha e entrou no mosteiro trapista de Grota Ferrata, e ali ofereceu então o seu sofrimento por uma tuberculose fulminante, e a levou à morte no dia 23 de abril de 1939, com 25 anos. Foi beatificada pelo Papa São João Paulo II em 83. Esses foram os nossos elogios de hoje. São Jorge, obviamente, tinha que ocupar o maior espaço desse vídeo, não tinha como ser diferente. Me conta aqui, o que tu pensa sobre essa polêmica toda de São Jorge e qual dos santos de hoje te chamou mais atenção. Não esquece de deixar o teu like e a tua inscrição. Me conta também se Deus suscitou no teu coração alguma prece, alguma intenção dita a esses santos. É bem importante e ajuda muita gente, inclusive. Uma intenção que seja dita aqui ajuda muita gente. Espero amanhã para mais um Todo Santo Dia.